Olá, bom dia! Sejam bem-vindos de novo, alunos do sexto ano. Professor Rodrigo Oliveira aqui. Estava com saudade de vocês, hein? Voltando das férias, né, pessoal? Então, hoje a gente vai começar com um conteúdo novo aqui, tá? E na nossa aula presencial, que vai ser daqui a pouco, via Zoom, a gente vai falar sobre o capítulo 3, tá? A gente vai dar uma fechada nas atividades de lá, tá? Mas agora aqui, a gente vai começar com esse capítulo aqui, o capítulo 4, que é um capítulo muito importante, tá? Então, peço que vocês, antes de a gente começar, já peguem o livro de vocês, o livro didático, pessoal. O livro de vocês, lápis, um marcador de texto ou lápis de cor para marcar no texto lá, tudo bonitinho lá no livro, tá? Tem uma coisa lá para marcar, pausa o vídeo, marca lá, depois continua com o vídeo para a gente conseguir conhecer bem, estudar bem esse conteúdo, tá? Então, espero que todos já tenham pegado já as coisas de vocês. E vamos lá. Você sabia contar para alguém o caminho que você faz da escola até a sua casa? Você conseguiria desenhar isso no papel? As pessoas, elas desde muito tempo atrás, elas precisam contar para outras pessoas por onde ela passa. Onde fica um rio? Onde tem uma lagoa? Onde está o mar? Qual caminho deve seguir para lá? Então, desde muito cedo, as pessoas, elas criaram mapas, construíram mapas, desenharam mapas, tá? Para quê? Para representar o espaço. Existem muitas maneiras para representarmos o espaço à nossa volta, através de palavras, poemas, histórias e músicas. Lembra uma das primeiras atividades nossa lá no comecinho do ano, que a gente viu um poema do Patativa do Assaré, que ele falava sobre o morro próximo à casa dele? Então, as músicas, os poemas também são uma forma de contar, detalhar o espaço onde a gente vive. Desenhos, pinturas ou até mesmo fotografias servem como registro do espaço onde vivemos. Mas os mapas, esses sim, têm uma capacidade muito grande de mostrar um monte de coisa. Em um mapa pequeno de uma cidade, por exemplo, a gente consegue ver onde ficaria a prefeitura, onde ficaria uma quadra de esportes, onde fica o posto de gasolina, onde fica a escola. Então, os mapas, eles têm uma grande capacidade de mostrar coisas no espaço. Hoje em dia, muitas pessoas trabalham no seu dia a dia com mapas. Diferentes tipos, claro. Desde engenheiros que têm que fazer os mapas, os projetos do prédio que ele vai construir, da casa que ele vai construir. São as plantas. Geógrafos, que fazem os mapas que a gente vê nos nossos livros aqui, junto com os cartógrafos. E até entregadores, sejam eles os mais diversos, trabalham com mapas para saber onde eles vão ter que entregar a próxima encomenda, tá? Então os mapas, eles são presentes na vida de muitas pessoas, tá? Aqui, pessoal, pausem aí, grifem o que está pedindo lá embaixo, tá? No livro de vocês lá, primeiro parágrafo, 48, tá? Observem bem, grifem. Depois despausa para a gente continuar, tá? Aqui a gente tem as pinturas, uma imagem de pinturas rupestres. São pinturas que o pessoal muito antigo mesmo pintava na parede das cavernas ou em lugares ao ar livre mesmo, próximos a nascentes, próximos a riachos, para mostrar coisas que estavam no espaço próximo a eles. Aqui a gente tem do lado um mapa muito antigo da Babilônia. A Babilônia, pessoal,
ela fica mais ou menos onde hoje é o Iraque. Então, se vocês tiverem a curiosidade de pegar o mapa lá, dá uma olhadinha, vai lá no Iraque, lá perto do Egito, dá uma olhada lá onde era a Babilônia antiga. Esse mapa feito de argila, esse mapa é um dos mais antigos que a gente tem registro, tá? Ele representava uma cidade e onde ficaria os armazéns da cidade, tá? Aqui a gente tem mapas mais modernos um pouquinho. Esse primeiro mapa aqui de cima aqui, que tem aqui, ele é um mapa da época da Idade Média, tá? E é ali entre 500 e 1300 depois de Cristo. Esse outro mapa aqui é um mapa mais moderno um pouquinho. Ele é da época das grandes navegações, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os espanhóis chegaram lá no México, né, e na Argentina, tá? É o mapa da época das grandes navegações. Aqui a gente tem um mapa mundi atual, tá? Um planisfério político, onde a gente tem todos os continentes representados e os países também em uma superfície plana, tá? Esse é um mapa atual nosso. A origem dos mapas modernos. Entre os séculos 5 e 14, que é a Idade Média que eu falei lá para vocês, a produção de mapas era muito influenciada pela igreja. Mapas na Europa, gente. A igreja que patrocinava as pessoas que iam fazer mapas que na maioria das vezes eram criados por pessoas viajantes que saíam andando pelo mundo anotando tudo nas suas agendas. A partir do século XIV, com o crescimento do comércio, as grandes navegações, lembra que a gente falou um pouquinho atrás, e nas grandes navegações, portugueses chegaram no Brasil, espanhóis chegaram no México, na Argentina. Nessa época, a cartografia se desenvolveu bastante, porque os navegadores precisavam saber o caminho que eles iam fazer de Portugal até aqui no Brasil, ou da Espanha até lá no México. Então tiveram várias cartas geográficas, como essa que vocês podem ver lá na página 51, que é a carta del Campino. Pessoal, pausa aí e grifem lá o que está pedindo, tá? Os mapas na atualidade. Por muito tempo os mapas eram feitos à mão, pessoal. Não era fácil, não. O pessoal passava meses fazendo o mapa. Hoje, com a modernização, a produção de mapas se desenvolveu muito mais rápido. Hoje, leva-se muito menos tempo para se fazer mapas e você consegue, com as copiadoras, com as impressoras, fazer vários mapas, várias cópias do mesmo mapa. E antigamente não, alguém teria que fazer vários e vários mapas, e lembre-se, um mapa demorava muito tempo. A partir da Primeira Guerra Mundial, a gente começou a ter uma coisa interessante, que foi as fotografias aéreas tiradas de aviões, que passaram a servir de base para a construção de mapas, dos mapas modernos atuais, tá? Olhem lá, pausa lá e grifa lá, porque tá pedindo, tá? Se vocês acharem mais coisas interessantes que eu não falei para vocês grifarem lá, pode grifar, tá? Vocês acharam, opa, eu li isso aqui, professor, achei interessante, já vou grifar aqui também. Grifem à vontade, tá? Vamos lá. As fotografias aéreas funcionam mais ou menos desse jeito. Você tem um avião com uma câmera embaixo e ele vai passando e tirando fotos. E de forma que as duas fotos elas se complementam, tá? Então ele vai tirando fotos, sequência de fotos, e
montando as imagens que depois vão ser usadas pelos cartógrafos para poder fazer os mapas, tá? Aqui a gente tem mapas, fotos tiradas de aviões. A gente tem aqui na primeira foto a imagem de uma fazenda. Olha aqui os passos verdinhos aqui. Isso daqui, pessoal, onde tem essas árvores aqui, tá? Também. E aqui a imagem de uma foto de um lugar próximo à praia, de uma cidade, ok? Foto tirada de avião. Só que aí a coisa foi modernizando. Aí lá nos anos 1970, 50 anos atrás, hein? Faz pouquinho tempo. Ou não. Os Estados Unidos começaram a lançar satélites no espaço para tirar foto de lá. Eram satélites Landsat. Teve Landsat 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 8. Aí depois foram sendo lançados outros satélites, tanto pelos Estados Unidos quanto por outros países também, tá? O uso de satélites artificiais. Por que artificiais, professor? Porque são criados pelos homens. Lembra, e temos satélites naturais também, como é o caso da Lua, que é o satélite natural da Terra. Mas estamos falando de satélites artificiais, criados pelos homens, tá? Eles são usados como radar, nas comunicações, na espionagem e para a área civil, como vocês podem ver lá na página 52, tá? O radar para conseguir identificar objetos no mar, como navios e por aí vai. Nas comunicações, para ajudar nas transmissões tanto de telefone celular, internet e o GPS. Para espionagem, para os Estados Unidos ficar espionando a China e a China ficar espionando os Estados Unidos. E principalmente durante um negócio chamado Guerra Fria, vocês vão estudar mais pra frente um pouco. Mas a espionagem do 007 lá, foi o uso do satélite foi muito grande, tá? E para uso civil, que é o que? Meteorologia, para a moça lá do jornal poder dar a previsão do tempo. Então usa esses satélites que vê a movimentação das nuvens lá em cima do espaço, tá? Não se esqueçam de grifar e observar o que está pedindo aqui, tá? Pausa o vídeo, grifa lá, para depois voltar e continuar, tá? Aqui a gente tem uma foto do satélite Landsat 2, tá? Aqui a gente tem uma ilustração de como é a rede de satélites que formam o sistema GPS, tá? Que são uma série de satélites que estão em volta, girando em torno do planeta e que fazem com que a gente possa ter a capacidade de usar o nosso GPS para chegar em vários lugares que a gente não conhece, tá? Agora, dando um saltozinho, a gente vai falar um pouco sobre os elementos cartográficos, tá? Os elementos cartográficos, eles evoluíram também, assim como as fotografias de satélite e avião influenciaram e ajudaram a gente a construir mapas melhores, observando diversos aspectos, seja vegetação, rios. Os elementos cartográficos nos ajudam a entender, a fazer a leitura dos mapas. Os principais são o título, a orientação, que é a rosa dos ventos, a escala, a fonte e a legenda. Não esquecem lá de fazer pausa aqui e faz o que eu tá pedindo lá embaixo, tá? Para o parágrafo e fazer a leitura lá. Aqui a gente tem um mapazinho com alguns elementos. Aqui em cima a gente tem o título, que no caso o título desse mapa é Brasil, ok?
a gente tem a orientação cartográfica, que aqui é esse Nzinho aqui, que mostra pra gente onde é o norte. Nos mapas, a gente pode encontrar tanto uma rosa dos ventos, que vocês já fizeram para mim, a gente já falou em sala o que é uma rosa dos ventos, quanto simplesmente esse N aqui para mostrar que para cá é o norte. Se para lá é o norte, a direção oposta é o sul. E por aí por sequência. A gente tem a escala, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem a legenda, que vai mostrar o que cada coisa que está no mapa representa. A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, que a área em verde representa a região norte do Brasil. E assim sucessivamente com cada uma das coisas da região. Que o pontinho maior que o pontinho no mapa representam as capitais. E que a estrelinha representa a capital do país, que é Brasília. Então esses elementos todos que nos ajudam a fazer a leitura do mapa, do que está se falando no mapa, eles vão estar na legenda. E outra coisa importante é a fonte. De onde é esse mapa? No caso desse mapa aqui, esse mapa pertence ao IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá bem? Vamos lá. As escalas. A escala numérica ela é mais complicadinha, mas vamos lá. A escala numérica, como o próprio nome diz, ela é numérica, ela fala de números. Para explicar para vocês, eu peguei esse mapinha aqui de Portugal. Portugal é um país bem pequeno. Aqui nesse mapa, 1 centímetro no mapa, 1 centímetro. Você pega a régua e mede 1 centímetro. Pode pegar a régua sua e medir aqui mesmo. 1 centímetro nesse mapa equivale a 12 milhões de centímetros na realidade. 12 milhões de centímetros, tá? Guarda bem. Para a gente saber a distância em quilômetros, a gente vai perceber, a gente vai precisar fazer uma coisa. Primeiro, 1 quilômetro ele é igual a 100 mil centímetros. Como vocês têm um quadrozinho aí na página 56 de vocês, tá? Falando isso. E se 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros, a gente vai pegar a escala do mapa, que é de 12 milhões de centímetros, e dividir 12 milhões de centímetros por 100 mil centímetros. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai descobrir que cada centímetro no mapa é igual a 120 quilômetros. E a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira aqui, com a divisão, 12 milhões dividido por 100 mil é igual a 120 quilômetros. Ou fazendo esse método daqui, que é você cortar os zeros. O professor Luan pode explicar melhor para vocês isso. Mas vamos lá. Você coloca os dois números um embaixo do outro e você vai cortando o zero. Corta o primeiro zero. Opa, tem um zero aqui e tem um zero aqui. Vou cortar ele. Opa, tem um zero aqui e tem um zero aqui. Vou cortar ele. E assim vai até sobrar o 1. Então você tem 120 dividido por 1. 120 dividido por 1 é igual a 120. Então, cada centímetro nesse mapa de Portugal equivale a 120 quilômetros na realidade. Tá bem? Vamos passar agora para a escala gráfica. A escala gráfica ela é mais fácil. Ela é muito usada principalmente para quem vai viajar, para quem vai planejar alguma coisa. Por quê? Ela é representada em uma forma parecida com uma régua aqui no cantinho aqui, tá? Por exemplo, a gente pegou esse mapinha aqui que mostra a Espanha e Portugal, tá bem? Aqui, a gente pegou aqui a distância entre as cidades de Madrid, que é a capital da Espanha, e a cidade de Sevilha, aqui no sul da Espanha.
tá bem? No mapa, que no mapa é de 3 centímetros. E nesse mapa, cada centímetro equivale a 120 quilômetros, 190 quilômetros. Eu falei 120, 190 quilômetros. Então, para a gente pegar a distância que é entre Sevilha e Madrid, que é de mais ou menos 3 centímetros, a gente vai multiplicar isso por 3, que é 3 vezes 190 é igual a 570 quilômetros. Então, a distância nesse mapa entre a cidade de Madrid e a cidade de Sevilha, na Espanha, é de mais ou menos 570 quilômetros. Como a gente descobriu isso? Pela escala, tá? Lembre-se de grifar sobre a escala, tá? Agora a gente vai ver sobre o tamanho da escala, tá? Tamanho da escala. A escala varia, pessoal, tá bem? Em pequena escala, média escala e grande escala. Vamos começar pela grande escala, que é essa primeira aqui, ó. Essa última aqui, grande escala. Nesse mapinha aqui, a gente tem 1 centímetro, que equivale a 5 quilômetros. E nesse mapa aqui, a gente consegue ver muitos detalhes. A gente conseguiria ver onde é a cidade, onde é a fazenda do seu João. A gente poderia ver também onde é o rio da cidade, onde é a floresta da cidade. Então, mapas de grande escala são mapas que têm uma grande quantidade de detalhes, tá bem? São dados para representar bairros, cidades ou municípios. Temos os mapas de média escala, que são mapas com uma quantidade de detalhes média, são usados para representar estados inteiros ou regiões dentro de estados, tá bem? No caso aqui, a gente tem uma representação do estado do Espírito Santo, que 1 centímetro aqui equivale a 30 quilômetros na vida real, na realidade, tá bem? E a gente tem os mapas de pequena escala. Por que pequena escala? Porque eles têm uma pequena quantidade de detalhes, tá? Aqui nesse mapa do Brasil, 1 centímetro no mapa equivale a 400 quilômetros. Então aqui não dá pra gente ver onde é a cidade, o centro da cidade aqui. A gente não consegue ver onde é a fazenda do seu João, porque para ver o mapa do Brasil inteiro, a gente teve que aumentar a escala do mapa, tá? Então, grande escala, mapas de grande escala, tem grande quantidade de detalhes. Mapas de média escala, como o próprio nome diz, média quantidade de detalhes. E mapas de pequena escala, tem menor quantidade de detalhes, que são usados para representar países, continentes ou o mundo inteiro de uma só vez, tá bem? Não se esqueçam de grifar aqui, tá? Quando vocês forem grifar, pausa o vídeo para grifar, para vocês fazerem tranquilamente, ok? Então, por hoje é só, até daqui a pouco. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou aqui, tá bem? Tchau!